Tem que fazer o sinalzinho que está gravando. Boa noite, gente. Então, essa é a aula de Clima 2. A gente vai falar sobre fenômenos climáticos. Se na aula passada a gente falou sobre os fatores que geram os climas numa escala global, agora a gente vai falar sobre os fenômenos que fazem com que fenômenos aconteçam. Hoje a gente vai falar de ilha de calor, a gente vai falar de efeito estufa, a gente vai falar de chuva ácida, vai falar de tufão, terremoto não, ciclone, anticiclone, enfim, a gente vai tratar dos fenômenos do clima. Mas antes de mais nada, é muito importante a gente só revisar uma questão que cai muito nos vestibulares, que são os climogramas. Vocês já viram um climograma? O que é um climograma? É um gráfico do clima. Já caiu uma vez uma questão de segunda fase da FUVEST perguntando o que é um climograma? Resposta, um gráfico, ponto. Se alguém colocasse mais do que isso, já não ganhava a questão completa. Então, um climograma é um gráfico do clima. Você pode colocar até no máximo isso. Mas, enfim, é um gráfico. E como que é esse gráfico? Eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente tem que saber ler eles. É uma parte rápida que a gente tem que passar, porque às vezes caem umas questões que mostram o climograma e vocês têm que saber identificar ele bonitinho. Tá. Isso é um climograma. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é um climograma. Vou, então, anotar. A gente está falando de clima 2. Primeira coisa, climograma. Para falar de climograma, tá? Então, ele é um gráfico. E o que tem nesse gráfico de climograma? A gente vai ter 3 dados nesse gráfico. A gente vai ter a umidade e a temperatura no decorrer de um ano. Como é que estava em janeiro a umidade e a temperatura aqui em São Paulo? Estava bem alta, estava muito úmido, estava chovendo bastante e estava bem quente. Como é que estava em julho em São Paulo? Estava com poucas chuvas e estava com seus 15 graus em média ali em junho. Como é que estava o final do ano? Voltando ao verão. Dezembro, voltou a ter mais chuva, voltou a ficar mais quente. Então, o climograma, ele é um gráfico que tem 3 valores. Ele fala sobre a variável do ano, a temperatura e a umidade. Mas uma coisa importante, antes de eu entrar sobre a teoria do climograma, uma questão que eu não sei se vocês já tiveram aula de cartografia, acho que já. Talvez o Rover falou para vocês sobre solstício, equinócio, como funcionam as estações do ano. Bom, não dá para repassar toda a teoria de solstício e equinócio, mas eu queria que vocês fizessem uma coisa bem simples. Eu vou anotar aqui o que você tem que saber e depois eu explico como que funciona. Temos umas diferenças de estação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. A gente tem uma coisa chamada solstício e outra chamada equinócio. O que vai ser o solstício? Vai ser quando o Sol está batendo em um dos trópicos. Quando ele está batendo bem forte no trópico de Capricórnio, no hemisfério norte, ou, perdão, do trópico de Câncer, no hemisfério norte, ou no trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Quando está batendo em 90 graus, com a maior incidência num trópico, é um solstício. Então, quando o Sol está no trópico. E um equinócio é quando o Sol está batendo especificamente no Equador. Equi é equivalente, é igual. Então, no equinócio, tem no Equador. Então, Sol no Equador. Saber isso já é excelente. Tá, mas o que eu estou querendo dizer com esses termos, né? A gente tem esse gabaritinho tipo de vestibular. Caiu o solstício, caiu o equinócio. O solstício, o Sol está batendo no trópico, o equinócio está batendo no Equador. Mas o que acontece? A Terra, ela tem uma inclinação. Deixa eu pegar aqui para vocês. A Terra, ela não é retinha assim, como vocês veem. Deixa eu pegar a América para vocês conseguirem enxergar. Ela não é retinha assim com a América. Na verdade, a Terra ela é inclinada, super inclinada.
Então, ó, vou colocar a América aqui na frente. Se meu punho é o Sol, se a Terra é super inclinada, nesse momento do ano, o Sol está batendo com mais força onde? No hemisfério sul. Então, aqui é um equinócio de verão, aqui no hemisfério sul, e aqui, ó, tá tendo inverno no hemisfério norte. Então, aqui, ó, o verão. Então, aqui é um equinócio. Quando a Terra está aqui atrás, ela está batendo tanto no norte, no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul, de maneira igual. Isso aqui é um equinócio. Então, aqui, se o Sol estava aqui no Trópico de Capricórnio, ele subiu, a incidência solar subiu, então aqui, ó, já está passando para o outono, porque o Sol vai subir de novo e vai virar inverno aqui. Então, quando a gente está desse lado, aí o Sol está batendo no hemisfério norte. Se está batendo no hemisfério norte, então vai ser verão lá e inverno aqui no sul. Então, o solstício é quando o Sol ele vai fazendo essa senoide, né? Ele vai subindo e descendo entre os trópicos e ele vai passando pelo Equador. Quando ele está batendo com força em algum lugar, é o verão nesse lugar. E no lugar oposto vai ser o inverno. Enfim, solstício e equinócios tem muito segredo. É isso, não tem muito mais que isso. Se eu trouxer uma imagem para vocês, para talvez ajudar um pouco mais, aqui, ó. Se de um dado momento o Sol está batendo mais no hemisfério sul, é porque aqui é verão, hemisfério norte é inverno. Isso aqui é um solstício. Aqui, ó, equinócio e equinócio. Aqui, ó, desse lado aqui, quando o Sol está batendo mais no hemisfério norte, é porque aqui vai ser um solstício de verão, e lá no sul é um solstício de inverno. Enfim, é isso. Por que eu estou querendo frisar essa ideia de solstício e equinócio? Porque quando... Então, os dias são maiores que o outro, é o maior dia, não tem uma história assim? Sim, quando o Sol ele só vai passando entre os trópicos. Quando o Sol, por exemplo, está aqui no trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, o Polo Norte, ele, tipo, ó, o Sol foi descendo e aí depois ele vai subir. Isso demora metade de um ano, né? Tipo, vai metade de um ano, quando ele volta, deu um ano. Então, porque é o verão, volta verão de novo, demora um ano para a estação voltar. Então, quando o Sol está, por exemplo, lá no Capricórnio, alguém que mora lá no Polo Norte, às vezes fica 60 dias sem ter o sol, esperando o sol, tipo, descer todinho e ele voltar. Aí, quando ele volta, aparece um pouquinho de luz lá no Polo Norte. Então, sim, acontece isso de ficar seus 60 dias sem sol em umas pontas do Polo Norte e também no Polo Sul. Mas, enfim, o importante é solstício e equinócio. O solstício está batendo no trópico, equinócio está batendo no Equador. E por que isso é importante? Porque as estações então invertem. Quando a gente está tendo verão aqui no hemisfério sul, está tendo inverno no hemisfério norte. Quando está tendo verão no hemisfério norte, está tendo inverno aqui no hemisfério sul. Então, inverte os momentos do ano. E o que isso tem a ver com climograma? Então, para vocês identificarem, olhando para o climograma, bater o olho do climograma, qual que é o clima dele, a gente pode simplificar com esse gráfico. Ou melhor, com esse quadro. Nesse quadro, a gente pode pensar, isso aqui vai ser a linha, como que vai ficar a linha de umidade. No Equador, no decorrer desde o verão, no outono, no inverno, na primavera e volta verão, no decorrer do ano inteiro, vai ter uma mesma quantidade de chuva. Não vai ter muita variação de chuva. Então, vai ter um ano inteiro, vai ter chuva no Equador. Tanto no hemisfério sul, quanto no hemisfério norte. Nem tem nem hemisfério, né? Porque o Equador é justamente o meio. Então, a quantidade de chuva durante o ano todo, ela vai se manter constante. Agora, quando a gente está falando já nas latitudes tropicais, no meio do ano, a gente tem menos chuva. Se a gente tem menos chuva, então as chuvas vão se concentrar no verão. Aqui que a gente está no hemisfério sul, ó, no verão aqui, ó, verão, no começo e no fim do ano, vai chover bastante. No meio do ano, não, é nosso inverno, então vai chover pouco. Agora, se a gente desce mais latitudes aqui no hemisfério sul, a gente chega no temperado, ó, vai ser bem mais acirrado. A gente vai ter chuva no verão, e no inverno vai ser bem mais rigoroso no temperado. E no polar não tem chuva. Não tem. Praticamente uma coisinha de nada de chuva durante o ano. Então, eu fiz uma linha vermelha. No hemisfério norte, ele simplesmente inverte.
Então, a gente vai ter mais chuva no meio do ano, que é o verão para eles, enquanto o nosso é inverno. E no inverno, no hemisfério norte, é onde eles têm menos chuva. Deixa eu permitir. Aqui, o temperado deles, as chuvas vão se concentrar no meio do ano, que é o verão deles. E aqui vai ser inverno, vai ter pouco. E no começo e no fim do ano, lá é o inverno, então vai ter pouca chuva. E polar, lá no Polo Norte, né, lá na Groenlândia, não vai ter chuva praticamente. Coisinha de nada, assim, insignificante a chuva. Então, se eu, por exemplo, mostro esses 4 gráficos para vocês, vocês conseguem dizer qual que é o clima de cada um desses 4 climogramas? Primeiro, olha, se manteve aqui a umidade, que são essas barrinhas, igual, mas basicamente igual. Então, isso aqui é um equatorial. Esse um aqui, ó, vai para o equatorial. Esse segundo aqui, ó, para vocês verem. Olha só como é que é um Vzão. Aqui é um V bem recortado. Isso aqui vai ser, então, um subtropical, ou temperado. Subtropical e temperado, mesma coisa. É a mesma coisa. Normalmente, às vezes, se colocar o subtropical é aqui no hemisfério sul e o temperado no hemisfério norte. Mas, enfim, às vezes as latitudes é a mesma coisa. Não tem diferença. Então, aqui o segundo vai ser um subtropical, porque é um V. Esse 3 aqui, ó. Pouquíssimas chuvas, ó. Pouquíssimas chuvas no decorrer do ano. Mas ainda assim a gente vê uma barriguinha, ó. Ainda tem uma concentraçãozinha no verão. Isso aqui vai ser o tropical semiárido. Porque no semiárido é bem quente, olha a temperatura que está aqui, mas ao mesmo tempo não tem chuva praticamente. Então vai ficar com o tropical semiárido. Agora esse 4 aqui, ó. Esse 4, a gente tem pouca chuva durante todo o ano, mas tem uma relatividade de chuvas aí. O calor, como é que o calor, ó, aqui, ó, no inverno ficou mais frio, no verão tá mais quente. Então, se a gente vê uma barriguinha, mas não tão acentuada, a gente fica com o tropical. Tudo bem? Então, basicamente, a gente colocaria aqui, ó, o primeiro vai ficar aqui, 1. Esse 3 aqui, ó, bem característico, o semiárido, a gente vai colocar aqui. O subtropical. Subtropical, a gente ficou com... esse é tropical? Esse é subtropical? 2. 2, isso, obrigado. E o tropical, a gente vai ficar com o 4. Então, enfim, é isso. Se vocês olham para o climograma, você já tem que ter uma noçãozinha de como que funciona o negócio. Então, esse daqui, tirem um print ou anotem. Esses slides eu vou mandar para o Moodle direitinho. Enfim, tem esse desenhozinho, é bem legal. Assim, basicamente, todas as questões do vestibular, FUVEST, Unicamp, Enem, é o hemisfério sul que você tem que saber. Só que, às vezes, o vestibular quer fazer uma pegadinha e pega lá, tipo, pega Montreal, no Canadá. Aí você tem que lembrar que inverte, né? Aí fica um pouquinho diferente o climograma. Então, eu coloquei aqui para vocês. Mas o mais importante é saber no hemisfério sul. Equatorial, tudo é bem constante, no tropical, concentrado no verão. Temperado, tipo, bem mais concentrado no verão e o inverno bem mais rigoroso. Polar, quase não tem nada, não tem nem chuva, nem calor, obviamente. Enfim, tem isso em mente, já tá assim, já mata qualquer questão de climograma. Então, tá bem legal. Aqui é uns climogramas que eu trouxe, assim, de verdade, né? Porque esses daqui estão bem idealizados, estão até bem arrumadinhos, né? Mas como que acontece? Como que aparece aqui, ó? Ó, pra vocês verem, vou dar uma ampliadinha, vocês dão uma olhada. Olha só, um clima... Esse daqui eu trouxe mais por causa desse daqui, ó. Poxa, Manaus, isso aqui é equatorial, mas ó pra você ver como é que aqui não tá tão bonitinho como a gente tinha visto. Ó, não teve chuva o ano todo em Manaus. Tem aqui, ó, um pouquinho depois do inverno, cai bastante a chuva, né? Mas não bastante tanto assim, né? Pra você ver, ainda é alta, ainda tem bastante chuva, né? Não é como o tropical, pra você ver como cai muito mais. Mas, enfim, esse climograma é uma pegadinha assim que o vestibular pega. Olha, tá falando de Manaus. Qual seria o clima desse lugar? Equatorial. Então, às vezes acontece de ter esses detalhezinhos. Eu trouxe mais para vocês entenderem que não é essa idealização toda. Mas é um bom parâmetro. Aqui, ó, um clima tropical. Ó, você faz um Vzinho, chuvas concentradas no verão. Aqui, ó, um clima tropical de altitude. Se é mais alto, então é mais frio. Então, é um pouquinho mais frio aqui. Chuvas concentradas aqui no verão, mas chove menos. O semiárido, pouquinhas chuvas,
Aqui, ó, quase nada de chuva, mas às vezes tem um pouquinho de chuva. Ó, isso aqui foi um caso específico. Ó, teve um mês aqui que choveu bastante no Juazeiro da Bahia. Mas esses climogramas são por um ano. Então, em um ano, acabou de que em julho teve mais chuva ali no Juazeiro. Vocês não vão achar que isso aqui é equatorial, né? Continua sendo um semiárido, ainda mais com o nomezinho de Juazeiro. Aqui, um tropical atlântico. A gente vê que, olha, aqui é diferente. Esse tropical com essa maritimidade teve uma invertida. Olha só como esse gráfico aqui é um pouquinho diferente do normal. Porque, como João Pessoa está perto do oceano, então eles têm bastante chuva o ano todo, só que elas vão acabar se concentrando mais no inverno, por conta dessa questão da maritimidade. E aqui um clima subtropical de Curitiba. Olha como é que também é diferente. Não deu um Vzinho tão acentuado, mas a temperatura até que deu uma ajudada. Ó, dá para você ver que tem um V aqui e te ajuda a entender que é subtropical. Vai que você não lembra direito onde que é Curitiba. Poxa, é no sul. Enfim, isso aqui é uns climogramas reais, mas normalmente o vestibular ele pega uns mais ideais, fica mais bonitinho. Mas aí, às vezes, tem essas especificidades, assim, que olhando vocês vão pegando, né? Então é bom ter uma noção de onde ficam os lugares do Brasil, umas cidades e tal, para vocês não perderem. Tipo, Manaus tem que saber que é no norte, poxa, é a capital do Amazonas. Enfim, é isso de climograma. Bacaninha, tipo, entender isso aqui já tá muito legal. Saber que às vezes não é tão idealizado, não é tão perfeito quanto essa questão. Enfim, tá feito o climograma. Agora a gente vai começar mesmo os fenômenos climáticos, tá? Vamos lá. Eu vou chamar de fenômenos climáticos, mas normalmente vocês podem encontrar essa aula como impactos ambientais. Mas eu diria que são fenômenos climáticos que causam impactos ambientais, né? Porque um tornado é natural, não é? Um tornado não é um impacto ambiental, uma coisa da natureza. Só que ele gera impactos ambientais, impactos na natureza e nas cidades, no meio do homem e tal, mas enfim, para a gente não ficar se achando, tipo, só porque é uma coisa natural da natureza, então ela é ruim, enfim, vou colocar como fenômenos climáticos, mas que provocam impactos ambientais, tá? Tem um subtítulo aqui na aula. E o primeiro fenômeno que a gente pode pensar é o que faz o centro da cidade ficar mais quente do que o contorno. Vocês já foram, assim, por exemplo, se eu tô aqui em Barão Geraldo, aí tem o centro de Campinas. Aqui tá bem mais frio. Se eu for para o centro, eu vou levar um agasalho, mas eu não vou para usar lá, porque lá vai estar bem mais quente. Eu vou lá, e, tipo, sei lá, vou para uma festa lá no centro. Vou lá com meus amigos, a gente vai para uma festinha lá no centro de Campinas. E aí eu chego lá, vou levar uma blusa. E aí, tipo, meus amigos vão ficar, nossa, como assim você tá trazendo blusa? Poxa, tá mó quente aqui, mó de boas, né? Mas não, eu não levo a blusa para ficar no centro. Mas quando eu estiver voltando para Barão Geraldo, poxa, já vou me agasalhando tudo de novo, porque fora do centro é bem mais frio. O centro é mais quente. E esse centro, então, ele é uma parte quente no meio da cidade, uma parte que a gente pode chamar de quase uma ilha quente, ou uma ilha de calor. E essa ilha de calor, o que provoca essa ilha de calor, né? Vamos lá, Vamos lá, vou dar 5 motivos para vocês por que o centro da cidade é mais quente. Antes de mais nada, a gente pode pensar, poxa, a impermeabilização do solo com o asfalto, a gente pensar na verticalidade, um monte de prédio, dar uma esquentada, enfim, no fim das contas, se você quiser reunir o máximo de fatores que explicam a ilha de calor, a gente vai se concentrar em duas coisas: asfalto e concreto. Tudo que você pode pensar que faz o centro da cidade estar mais quente tem relação com asfalto e concreto. A gente pode pensar, por exemplo, o asfalto, porque ele impermeabiliza o solo. Então, ele deixa o solo todo forrado, e ele ainda é preto, é feito de piche, né, que é um resto assim, de petróleo que se utiliza. Então, todo o calor que bate no asfalto, ele absorve. Então, deixa bem quente. Então, o asfalto, por impermeabilizar, você pode encontrar por esse nome, mas é o asfalto. Tá? Impermeabilizando, olha que palavra bonita, imagina colocar numa segunda fase, impermeabilizar o solo, enfim. Concreto. Concreto é muito curioso, né, porque
Concreto é péssimo para a gente preservar um ambiente saudável, né? Porque concreto que a gente faz as casas aqui muito no Brasil, quando tá quente, bota a mão na parede, tipo, tá quente, pelando a parede. Mas quando tá frio também, nossa, quando tá frio, tipo, nossa, a parede tá gelando. Imagina rolar no chão, você vê que gostoso num frio, quando tá muito frio. Porque o concreto, ele absorve muito calor e perde também muito rápido. Ele não isola para a noite a gente ficar quentinho. Por isso que à noite a gente tem que se encher de cobertor, principalmente aqui mais em Campinas, mais afastado do centro, porque a gente tem que se encher de cobertor, porque justamente as paredes não conseguem comportar e reter o calor. Agora, uma coisa, por exemplo, vocês já devem ter vivido. Na escola de vocês, né, hoje em dia tem umas escolas chiques que tem uns ar-condicionado, né? Mas normalmente, há uns tempos atrás, era tudo ventilador. E aí você sabe como é que é, né? Tipo, quando tá quente, né? Nem adianta, você bota até o ventilador, até dá uma ajudinha, né? Pra gente dar uma refrescada, mas tem que ficar abanando e tal. Enfim, porque vira um forno o concreto. Aí você pensa, poxa, mas isso não é do mundo todo? Não, o Brasil que usa muito concreto. Vai lá nos Estados Unidos você vê, as casas deles, muitas vezes, é feito de um papelão que você desmonta rapidinho, dá para você mudar a casa de um lugar para outro, é feita de madeira. Vai numa Suíça para vocês verem. Suíça, as casas é tudo de madeira, porque a madeira ela consegue reter mais calor e também não deixar também o calor entrar tão forte. Então, o concreto ele consegue absorver muito calor e também perde também. Então, enfim, é um desastre assim em questões de conforto, né? Então, o concreto a gente pode ainda adensar mais ainda, que é quando a gente faz um prédio de concreto. E aí você faz um monte de prédio, nossa, o negócio absorve calor no dia, mas um calor assim absurdo, e retém aquele calor e vira um forno complicado, né? Quem não tem um ar-condicionadozinho em casa é triste quem mora em prédio, né? Enfim, zonas mais altas do prédio pode até ter mais vento, até um pouquinho melhor, mas embaixo é complicado. Então eu colocaria em concreto, o que mais se fala sobre concreto seria uma tal de verticalização. Quando a cidade está vertical, a cidade tem bastante prédio. E aí a gente pode acrescentar, inclusive, o que deixa o centro mais quente? A poluição. Poluição centro. Já viu aqueles carros, assim? Ainda mais, não sei se já foram para São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, então tipo, eu tenho uma vivência muito grande, como é uma cidade cheia de carro, de ônibus, de isso, aquilo, enfim, um monte de máquina, barulho, enfim, jogando um monte de gás carbônico, um monte de coisa na atmosfera, enfim. É difícil de respirar. Passa aquele ônibus, você vê a fuligem, você vê a fumaça preta, assim, preta mesmo assim, saindo dele. É um negócio complicado, né? Não que tenha só em São Paulo, mas lá é uma concentração absurda. Então, a poluição, ela contribui para deixar ainda mais quente o lugar. Então, poluição. Deixa eu deixar aqui. Tá. Poluição ajuda a ter essa ilha de calor. Então, no centro da cidade é mais poluído ainda. Né? Se já fora do centro a gente já consegue, o ser humano consegue poluir tudo, né? Como na aula passada eu falei que tipo, polui do topo do Everest até a Fossa das Marianas, do ponto mais alto a mais baixo da Terra. Enfim, né? Quem dirá, tipo, uma zona mais externa da cidade também não fica tão impune. Mas o centro é muito mais forte. Centro é onde mais concentra mais pessoas, então, enfim, jogam tudo lixo na rua, né? Aquela coisa, né? Só um detalhe. Tem gente que fala, tipo, ai, nossa, mas no Japão as pessoas são muito educadas, elas não jogam lixo na rua, elas jogam no lixinho. Mas aqui também era para ser assim, aqui também é obrigatório a gente fazer isso, né? Então é complicado. Poluição é um outro fator de ilha de calor. A gente pode pensar também uma coisa que não tem muito no centro, que é cobertura vegetal. Então eu vou colocar que falta cobertura vegetal. Por que é o vegetal? Por que árvore, planta, jardim, qualquer coisa verde faz bem para não ficar tão quente? Por quê? A planta, primeiro, ela reflete mais o calor. O preto do asfalto, do concreto, do cinza, ele retém muito calor. Agora, a planta que é verdinha, bonitinha, ela reflete bastante o calor. Então, ela devolve o calor, né? Então, não deixa esquentar tanto, não absorve tanto esse calor. E segundo, que a planta, ela umidifica o ar, porque ela evapotranspira. Então, ela joga água na atmosfera, aqui no lugar onde é que tem a plantinha. Então, a plantinha faz super bem.
tanto uma plantinha, ou de preferência um jardim inteiro, ou uma floresta, ou um jardim, enfim. Pensa, tipo, por que vocês acham que tem um Central Park em Nova York? Não é só porque é bonito, dá dinheiro, claro, dá bastante dinheiro, obviamente, por isso tem lá, mas se fosse tudo prédio, ia dar mais dinheiro ainda. Mas se você coloca um monte de prédio, ia deixar um negócio lá, já é um furdunço, já é muito quente em Nova York. Imagina sem o Central Park lá no meio. Então, cobertura vegetal, ela é importantíssima para ficar habitável o lugar, né? Imagina se em Nova York eles colocam prédio em tudo ali. Enfim, complicado. Então, cobertura vegetal. Mais um último fator que vai gerar essa ilha de calor. Vou colocar aqui. Se você tem um monte de prédios ali na cidade, um monte de concreto, não tem escape desse ar quente. Ou seja, tem uma má circulação do ar, dos ventos ali. E isso deixa mais quente ainda. Então, eu vou colocar que é uma falta de circulação de ventos. Vento é ar, só que o vento ele é um ar em movimento e todo vento tem uma direção. Você pode pensar num vento de, sei lá, 500 quilômetros por hora, assim, tipo, uma coisa super, sabe? Ou lá nas correntes a jato, lá na alta atmosfera, a 360 quilômetros por hora. Ou você pode pensar um vento, assim, que se abre a janela e vem. Vento é um ar em movimento, um ar com uma direção. Pode ser uma coisa muito forte, pode ser uma coisa muito fraca. Enfim, vento é um negócio complicado. Pode gerar vários desastres. Vocês já viram aquelas coisas... Tem uns videozinhos de desastres sobre vento, sei lá, a menininha vai abrir a porta e ela vai junto com a porta, tadinha, sabe? Tipo, é complicado alguns países que tem um vento muito forte. Mas vento é o ar em circulação. Enfim. Basicamente, esses são os fatores que eu trago para vocês sobre ilha de calor. É o nosso primeiro fenômeno climático, né? A Anne perguntou, a quantidade de prédio, asfalto e luzes. Por que luzes? A luz. Enfim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre energia elétrica. Mas sim, prédio, asfalto, tudo. O prédio tem a ver com concreto. Então, concreto e asfalto. Aí tudo deriva disso, concreto e asfalto, praticamente. A luz aquecer. Às vezes a gente precisa mais de um aquecedor do que da luz, enfim. Mas não, a luz, ela é mais a luz do sol que nos aquece. A luz da lâmpada não, né? Enfim, vamos lá. O próximo fenômeno climático vai ser chamado de inversão térmica. O que acontece? Quando você tem um centro, numa bacia, num lugar, numa depressão, ou num lugar baixo, num lugar assim, com duas montanhas, dois planaltos do lado, você tem uma cidade aqui no meio, o que acontece? A cidade ela vai ter ali dentro, vai ter um ar mais quente, nas zonas mais altas do planalto vai ser mais frio, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E o que acontece? Durante o dia, o sol vai aquecendo esse centro, esse fundo da bacia, vai aquecendo, aquecendo. Quando começa o fim de tarde, o que pode acontecer? Esse vento frio das zonas mais altas, ele pega esses taludes, esse ladinho da bacia, e funciona como um escorregador. E esse vento frio, ele desce e empurra o ar quente para cima. E aí fica um ar mais frio, comparado ao ar de quem? De cima, né? Não fica frio, mas fica menos frio do que o ar de cima. E aí, esse ar frio retido, ele não sobe. O ar quente, durante o dia, ele vai subindo. Então, você vai poluindo e o ar poluído vai subindo para as altas atmosferas e tal. Agora, quando tem essa inversão, quando vem um ar frio e entra na bacia e fica ali embaixo, dentro da cidade, o que acontece? Lá o ar não vai subir, o ar não vai ser liberado. Então, a poluição se concentra ali. E como essa poluição se concentra, você vê ali, já viu no jornal quando fica uma película assim de ar poluído? Vou mostrar aqui para vocês. Mas se eu puder colocar, vou colocar aqui. É uma interrupção da convecção. Convecção é quando o ar quente sobe, o ar frio desce. O ar quente sobe, o ar frio desce. Quando o ar frio todo está descido, enfim, o ar quente está em cima, não passa. Ver imagens fica melhor, ó.
Essa aqui é a imagem de ilha de calor, né? Aqui no centro é mais quente, aqui áreas externas mais descampadas, né? Mais afastadas é mais frio. Ó, a inversão térmica. Tá vendo? Aqui é uma cidade em volta aqui, ó, olha os planaltos aqui em volta, ó. Ó esse talude aqui. Enfim, o ar frio lá de cima desceu e ficou concentrado aqui, e esse ar aqui não vai subir, porque é um ar mais frio do que o ar que está em cima. Então, ó, fica essa névoa de poluição aqui, ó. Vai poluindo, poluindo, e essa poluição não vai para cima, essa poluição se mantém na cidade. E aí fica esse negócio complicado. Ó, pra você ver essa linha aqui, ó. No jornal tem bastante isso, mostra, às vezes, essas coisinhas. A imagem que mais aparece no vestibular, nas questões, muitas vezes são imagens assim, não mostra os planaltos em volta, né? Porque ele quer que você saiba que é um fenômeno que envolve relevo. Mas aqui, ó, quando você tem aqui no fluxo normal, o ar quente, o ar frio vai subindo, a altitude vai ficando mais frio. Só que se o ar frio ele desce, ele fica aqui na cidade, o ar não sobe. E o ar quente em cima, ó, inverteu, inversão do calor, inversão térmica. Então, essa é uma inversão térmica. Provavelmente Los Angeles. Mas se você pega, por exemplo, ó, trouxe um exemplo aqui, presente de São Paulo. São Paulo, ele está numa bacia, ele está na depressão periférica, né? É uma depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Né? Do Paraná, isso. Quando vocês tiverem já a morfologia do Brasil, vocês vão saber os nomezinhos, né? Mas, enfim, São Paulo, ele está numa depressão. De um lado tem a Serra do Mar, do lado tem a Serra da Cantareira, que é uma parte de um planaltão que tem, que é o Planalto do Paraná. Enfim, então, tipo, acontece inversão térmica, por exemplo, na cidade de São Paulo. Que, ó, e é complicado. A cidade de São Paulo é a maior metrópole que a gente tem no nosso país, e ela justamente está numa bacia. Está numa bacia, mas toda cidade ela se desenvolve numa bacia, né? Ela precisa de água, precisa de rio, né? Então ela sempre vai ser um lugar mais baixo. Porque o lugar mais baixo, por que é mais baixo aqui? Por que tem uma depressão? Por causa de rio que foi erodindo esse lugar. Então toda cidade ela começa ali, quando vem café, vai plantar café, você não vai plantar num lugar onde é que não tem água, você vai plantar onde tem. E se o São Paulo começou por causa do café no século XIX, foi na bacia mesmo, então não tinha como também ser outro jeito, né? Então, enfim, no fim das contas, São Paulo, ele é uma cidade que tem uma recorrência muito grande de inversão térmica, e aí esse ar frio, ele fica às vezes acumulado 2 dias, 3 dias, e quanto mais dias, mais complicado vai ficando. China tem muito esse problema, só que, ó, é uma foto da China num fluxo normal, e a China com a inversão térmica. É uma loucura, tipo, você não consegue ver nada na China. É um negócio... A China tem o costume já de usar bastante máscara, sabe? Tipo, porque quando tem inversão térmica fica uma coisa medonha. Enfim. Alguém quis falar alguma coisa? Sim, então essa inversão térmica ela vai acontecer por esse território, esse local está localizado numa região que é uma bacia, tipo... Uhum. Exatamente, perfeito. Por isso que o balão sobe, né? Porque o ar quente, ele sobe. Só que se o ar frio se concentra, né? Porque ele usa os taludes, né? As escarpas como escorregador, que é o ladinho do Planalto. Enfim, fica o ar frio concentrado aqui. Então, inversão térmica. O professor, e por que São Paulo antigamente tinha tanta garoa e não tem mais agora? Então, principalmente por conta de aquecimento global, por exemplo, né? A gente vai tratar mais desses assuntos, mas São Paulo está cada vez mais quente, não é tão ameno quanto era. Hoje em dia a gente polui muito mais e ele é muito maior. Então isso faz com que aquela chuva que ia se concentrando durante o dia inteiro, e aí ia caindo aquelas gotinhas e fazendo uma garoazinha o dia inteiro, garoando, não acontece mais isso. Como está muito quente, então evapora toda a água, evapora, a nuvem cresce tão rápido, que não cresce devagarzinho e faz ter garoa. Ela cresce muito rápido e cai torrencialmente, ela cai com muita força. Então, de repente, demora para armar, mas cai de uma vez. Então, porque é mais quente, então evapora mais, as nuvens crescem mais rápido e já cai de uma vez a chuva forte. Não fica garoando bonitinho, porque está mais quente a cidade. Obrigada. Tá. Próximo fenômeno que a gente vai tratar vai ser o efeito estufa, famoso efeito estufa. Talvez você já tenha ouvido falar de efeito estufa,
Mas pensem, o efeito estufa é um efeito natural. Ele é natural. Se não fosse o efeito estufa, não teria vida na Terra. O efeito estufa, ele é ocasionado por quê? A gente tem uma camadinha de ozônio, que é O3, um oxigênio, 3 moléculazinhas de oxigênio. Então, a gente tem uma camada aqui, ó, de ozônio, depois da troposfera, lá na ozonosfera. Olha esse nome que feio. Deixa eu colocar aqui. Natural. Uma camada de ozônio na ozonosfera. E ele é natural. O que é o efeito estufa? Posso dar um exemplo para vocês de efeito estufa assim. Imagina, sabe quando vocês estão, por exemplo, indo no shopping, provavelmente com os pais de vocês e tal, vocês estão indo de carro para um shopping. Aí vocês deixam o carro no estacionamento, justamente onde está batendo sol no carro. Aí vocês vão no shopping, vão no mercado, vão em um lugar assim. Quando vocês voltam, se o carro estava todo fechado e o sol batendo, quando você abre a porta do carro e entra, nossa, você fica desesperado para abrir a janela. Porque, tipo, lá tá um mormaço, tá muito quente lá dentro do carro. Por quê? Porque o carro tá funcionando como uma estufa. Porque o calor entra, mas ele não consegue sair. A camada de ozônio é como esse vidro do carro. É um vidro que a gente tem em volta da Terra, que é o ozônio, que faz o calor do sol entrar e não sair totalmente. Isso faz com que o calor tenha aqui, porque se entrasse todo o calor e todo o calor fosse devolvido da Terra, não teria calor aqui. Aqui estaria, tipo, menos 50 graus, menos 200 graus, menos 1000 graus, enfim. Sei lá, não dá para... Enfim, menos, sei lá, 300 graus. Acho que não dá para passar de 700, porque chega no limite do condensado de Bose-Einstein. Mas, enfim, tem planetas aí no sistema, que nem Netuno, que chega, tipo, a menos 200 graus. Então, porque não tem a camada de ozônio. Marte já teve a camada de ozônio. Por isso que tem pesquisadores que evidenciam que já teve vida em Marte, mas ele, por alguma colisão, talvez de asteroide, alguma coisa assim, perdeu a camada de ozônio, enfim, perdeu tudo. Né? Já teve água lá, isso é comprovado. Até hoje, né? Descobriram, ano passado, retrasado, sei lá, descobriram alguns lagos em Marte. Enfim, tem água, só que não tem vida porque não tem a camada de ozônio. Então, camada de ozônio, ela causa o efeito estufa e ele é natural, ele é muito bom. Só que qual que é a questão? Beleza, vem a radiação de fora, ela entra na Terra e ela se concentra aqui na Terra e deixa aqui a Terrinha quentinha. O problema não é o calor que vem de fora, não é o sol que está mais quente. O problema é que a gente aqui na Terra, a gente joga mais poluentes, a gente joga um monte de poluentes aqui, que deixa mais quente, porque o calor não vai sair. O calor se concentra aqui dentro. O calor que entra fica aqui dentro, e a gente vai lá e joga mais poluentes para deixar mais quente. Então a Terra fica realmente assim um forno. Fica muito mais quente. Então o efeito estufa, ele está diretamente ligado, né? Ou melhor, o aquecimento global, por conta de um efeito estufa, feito pelo ser humano e está diretamente ligado com a poluição. Então, a gente então liga esse efeito estufa como natural, mas ele é oposto a um fenômeno que não é natural, que é o nosso aquecimento global. Bom, tem uma treta de ser natural não, mas enfim, mas o fato de que o ser humano interfere e deixa a Terra mais quente, que seja um pouquinho, é uma questão a se considerar. Enfim, aquecimento global. E é bem interessante. E o que acontece, né? O que o ser humano mais joga na atmosfera, né? A gente tem que pensar que os gases poluentes, né, a poluição, ela está muito ligada com a questão energética do mundo. Qual que é a energia que o mundo mais utiliza? Que todos os países do mundo, a gente pega todos, qual é a energia que eles mais utilizam? Energia, alguém sabe? Alguém quer chutar? Não é hidroelétrica. Brasil, ele usa muito hidrelétrica, mas essa não é a matriz que o mundo mais utiliza. O que o mundo mais utiliza... Oi? Combustível petróleo. Quase, isso aí. Nesse caminho. Esse vai ser um insumo para a energia que mais se utiliza, que é a termoelétrica. O que é a termoelétrica? Você vai queimar alguma coisa, termo, e gerar eletricidade. O que você queima? Isso que vocês falaram. Você queima combustível fóssil.
Então, você pode queimar outras coisas. Você pode, por exemplo, numa termoelétrica, você pode usar bagaço de cana, por exemplo. O Brasil utiliza bastante bagaço de cana nas termoelétricas que a gente tem. Mas o que mais se utiliza no mundo, que é o maior poluente de todo mundo, é o carvão mineral, ou o carvão natural. E esse carvão, ele vai ser jogado na termoelétrica. E aí a gente pensa países como China, como Índia, como Estados Unidos. Basicamente, as matrizes energéticas desses países é a termoelétrica. Então, eles vão lá e pegam muito carvão mineral, queima e joga esse carbono para tudo que é lado na atmosfera. Porque carvão mineral ele é mais barato. Então, os Estados Unidos ele utiliza principalmente para eletricidade, e eletricidade precisa de muita eletricidade, ainda mais nos Estados Unidos, como o polo da tecnologia, né? Então, vai também ser o polo da maior necessidade de eletricidade. E eles não têm rio suficiente para fazer hidrelétrica. Já tem muita hidrelétrica nos Estados Unidos, mas também vai ter muito gás natural, carvão mineral sendo queimado nas termoelétricas também. A China já é um outro contexto. Ela usa muito carvão mineral, mas não vai ser só para eletricidade, mas vai ser para as indústrias que ela alimenta. A China hoje não tem celular no mundo que seja construído que não seja montado na China, porque não tem lugar mais barato. É radicalmente o preço muito mais barato. Então, os Estados Unidos pela eletricidade, a China pelas indústrias, queimam a rodo carvão mineral. E aí, é bem importante pensar, poxa, mas compensa, então, tipo, né, justamente, a gente tem vários, né, protocolo de Kyoto, tem protocolo de Paris, né, vários eventos no mundo para falar sobre essa poluição tão densa que a gente coloca no mundo. Só que mudar as nossas matrizes é tão convincente assim? Porque você pode pensar, tá, mas tem uma hidroelétrica, por exemplo. Quem diz que hidrelétrica é tão boa assim? Beleza, a hidrelétrica, ela é uma energia renovável. Porque a água está sempre evaporando, né, dos oceanos, ela infiltra na terra, enfim, e alimenta os rios. Então, é uma energia renovável. Sempre vai ter água correndo nos rios e sempre você vai continuar funcionando ali a hidrelétrica, bonitinho, sempre dá para fazer hidrelétrica. É uma energia renovável. Agora, é uma energia limpa? Não. Hoje em dia, eu não conseguiria dizer que nenhuma energia é limpa. Limpa nenhuma é. Porque, por exemplo, a hidrelétrica, para você inundar às vezes 100 quilômetros que você inunda, como a hidrelétrica de Itaipu, enfim, tinha um monte de vegetação ali, tinha um monte de animais, né? Quando fizeram a hidrelétrica de Itaipu, eles tiraram os animais um por um, assim, imagina 100 quilômetros, enfim, tipo, foi um movimento, assim, absurdo. Mas ainda assim, inunda um lugar que era floresta. E aí essa floresta, ela, imersa em água por causa da hidrelétrica, começa a apodrecer. E vai apodrecendo e jogando o quê? Gás carbônico na atmosfera. E fica ali 50, 60 anos jogando gás carbônico na atmosfera. Então, a hidrelétrica também joga gases poluentes na atmosfera. Então, ela também polui o ar. Não é totalmente limpa assim. Porque toda aquela diversidade, aquela flora que estava ali, que foi alagada, ela vai ficar emitindo. E ainda mais, a hidrelétrica não funciona para sempre. Porque vai vindo o rio, vai vindo um monte de terra, né, no fundo do rio, chega uma hora que essa terra entope todos os canos de água da hidrelétrica. Isso acontece com todas as hidrelétricas. E é muito caro para você conseguir consertar isso. Então, uma hidrelétrica, ela funciona uns 50, 60 anos, não mais que isso. A hidrelétrica de Itaipu está quase fazendo a validade. Só que eles estão investindo muito pesado, porque como ela é muito importante, muito grande, então estão investindo em tecnologias para tentar manter ela por mais uns 20 anos, pelo menos aí. Mas hidrelétrica uma hora acaba. E acabou, fica lá, aquela construção enorme para sempre. As indústrias, as empresas que pegam projetos de hidrelétrica para cuidar, elas têm que ficar pro resto, para sempre, não tem limite. Porque a hidrelétrica, ela não é eterna. Então, a hidrelétrica também não é uma energia tão excelente assim. Mas você pensa, não, mas e uma energia eólica, que é aqueles cataventos, né? Então, mas aí você pega, por exemplo, a Alemanha é o país que hoje mais se utiliza energia eólica. Só que ela já diminuiu cerca de 30% da sua matriz eólica. Porque
uma considerável parte, já uns 15% da avifauna da Alemanha já se perdeu. Porque, tipo, tá lá o catavento, ele só funciona quando tá tendo vento. Quando não tá, ele fica parado. E aí, o que acontece? As aves fazem ninhos ali no catavento. E aí, quando o negócio começa a girar, enfim, adeus às árvores, às avezinhas, né, tadinhas. Então, é complicadíssimo. Essa energia eólica, né? E ela também, nunca dá para você ter só a energia eólica num país. Ela sempre é uma energia complementar, porque não tem vento o tempo todo. Porque a gente ainda não aprendeu a estocar vento para poder jogar nessa energia eólica. Por isso que não adianta ficar investindo em energia eólica, sendo que ela só vai funcionar no inverno, que tem mais vento. Dá para colocar energia eólica no Nordeste, mas vai funcionar só no inverno. Mas, assim, ainda assim, eu vi uns estudos atuais que alguns países europeus, eles já estão fazendo uma tecnologia com uns dutos, umas cavernas, e estocar mesmo o vento e ficar direcionando o vento para outros lugares, enfim, e ficar intermitente ali o vento o tempo todo. Só que, enfim, o preço disso, enfim, medonho, com certeza. Imagina para escavar essas cavernas, enfim, gera impacto de qualquer jeito. Então, mesmo a gente aprendendo a estocar vento, continua sendo complicado. É isso que a Dilma queria dizer, né? Mas, né, ela não falava muito bem, né? Mas também, assim, né? Não dá para confiar em político que fala muito bem, nem o que não fala tão bem, né? É complicado a política, né? Às vezes o que fala bem, né? O que fala o que a gente quer ouvir, às vezes acaba sendo muito pior. Mas, enfim. E aí você pensa, sabe, uma outra energia que a gente considera, às vezes, ser limpa, que é a energia solar. Normalmente, as que a gente já viu, assim, sabe, no teto de casas, aquela não é uma energia, aquilo só serve para esquentar o chuveiro. Se você liga na tomada um liquidificador, aquela energia já não consegue reter. Para você absorver mesmo energia e fazer a energia solar funcionar, você precisa de células fotovoltaicas. Sol voltaicas é os volts, né, de energia. Então, você precisa de células fotovoltaicas. E para você conseguir alimentar, sei lá, uma casa ou uma cidade inteira, você precisa de quilômetros de células fotovoltaicas. O Arizona, nos Estados Unidos, ele investe bastante em energia solar, né, fotovoltaica. Mas, poxa, você pega centenas de quilômetros de território para colocar células fotovoltaicas, enfim, aquele solo você já não pode plantar, você não pode morar, você não pode fazer nada naquele solo onde é que está a célula fotovoltaica. Então, ainda assim, tem um certo impacto. Sem contar que, como reflete a luz, porque são espelhos, são vidros, aves que passam por cima, sabe, ficam desorientadas. Então, é muito complicado, né? Então, não adianta. Limpa, nada é. Tá, vamos lá. Então, aquecimento global. Então, quando a gente fala, todas as energias a gente viu que é complicado. Então, enfim, os países, às vezes, nos Estados Unidos, uma China, uma Índia e tal, que são os países mais populosos do mundo, eles às vezes falam, olha, em vez de trocar toda a matriz e ficar usando duas, e as duas poluem, melhor utilizar o carvão mineral mesmo. Então, enfim, até onde isso vale, até onde não compensa, porque você trocar a matriz, você tem que, você fabricar a célula fotovoltaica, né, você tem que perfurar, tem que ter um monte de coisa, material, metais raros, então você tem que fazer mineração, você tem que fazer um monte de coisa, tem que, enfim, produzir aquelas coisas, fazer aqueles cataventos da energia eólica, também vai muito dinheiro, vai muito desmatamento, vai perfuração para mineração, para pegar os metais para fazer. Então, enfim, você gera impacto de qualquer jeito. Então, muitos países, em vez de ficar desmatando e perfurando ainda mais o solo, enfim, mantém o carvão mineral. Só que, enfim, ele não é renovável. Carvão mineral, ele um dia vai acabar. Um dia ele acaba. Uma hora ele acaba, uma reserva aqui, uma reserva ali. Enfim, tem países que tem para a gente ficar mais uns 200 anos. Mas tem outros lugares do mundo que ele já vai acabando. Então, enfim, é uma questão complicada, né? Dentro disso de aquecimento global, um dado para vocês. 1/4 do carbono emitido, que está na atmosfera, é feito do ser humano. Ele é antropogênico. Antropo é homem, que nem antropologia, que é a teoria, a logia do homem, né? A logia da antropo. Enfim, que nem antropologia. O antropo
gênico. Gênico vem de gênese, origem. Então, 1/4 do carbono da atmosfera é antropogênico. Palavrão. E, basicamente, para duas coisas, dois elementos são que geram a quantidade absurda de carbono. É a eletricidade e calor. Tá. Deixa eu ver aqui as perguntas antes de prosseguir, né? Vamos ver as de eletricidade. Matheus falou, na Holanda havia um estudo sobre processos químicos realizados em material orgânico, majoritariamente vegetal, a ponto de extrair hidrogênio para usar na queimada e geração de combustíveis. Pode-se dizer que é energia limpa? Então, você tem queima de produto. Para você fazer a máquina que queima, você já está impactando. Como eu falei, você vai ter que perfurar e que pegar metal, enfim, fazendo uns buracão gigante no solo para isso. Com, às vezes, umas questões, já viram as fotos do Sebastião Salgado? Deem uma olhadinha do Sebastião Salgado. É claro que as fotos dele é de uma mineração para pegar ouro, mas não é muito diferente das minerações para pegar ferro, pegar manganês, zinco, cobre, enfim, você faz um buracão no chão, enfim, e às vezes você, né, quando é uma mineradora que não respeita muito os direitos humanos, enfim, vai botando um monte de gente lá, é um trabalho bem difícil, né, enfim, mas uns buracos absurdos. Já perfuraram, quanto foi mesmo? Na Rússia, foram o quê? Acho que 6 quilômetros ou 9 quilômetros. Enfim, chegaram alguns quilômetros, sabe, de perfuração, mas de quilômetros para baixo. Então, enfim, começa a ficar quente lá, você vai lá para dentro desse buracão que você escava para pegar esses metais, enfim, começa a ficar cada vez mais quente, você está mais perto do núcleo da Terra. Quer dizer, não que você chega lá, mas, enfim, lembra que a Terra, né, até chegar no núcleo, a crosta é um pedacinho de nada. A gente nunca vai chegar nem embaixo, né? Enfim, nem no manto. Mas, enfim, então, limpa, nenhuma energia é. E ainda mais está queimando, né? É uma questão complicada. De onde que vem esse combustível, né? E a combustão produz água. Água também influencia no aquecimento global. Você joga muita água na atmosfera, a água, ela deixa mais quente, né? Ela pode deixar mais quente. Então, a água também não é perfeita, né? Porque dentro da água tem um monte de minerais, às vezes tem CO2 junto e tal, enfim. Então, mesmo a água, enfim, a máquina que produz já está impactando. E a nuclear, que a Maria Paula colocou? A nuclear, ela se a gente for considerar a energia mais limpa do mundo, né, a gente pode considerar que uma das melhores linhas é o nuclear. Só que o problema é que a gente faz fissão nuclear. Quem vai para as matérias exatas, enfim, vocês devem ouvir falar um pouquinho sobre isso. A gente faz fissão nuclear, né, enfim, tem lá o urânio, tório, enfim, a gente separa, gera uns neutrinos, enfim, e a gente gera energia a partir dessa fissão. Só que, como a gente está quebrando em outras moléculas, a gente gera resíduos. Então, toda a energia nuclear, ela gera material radioativo, enfim, que é um resíduo que você não dá para usar mais aquilo. E o que se faz? Você coloca uns containers com uns 10 metros assim, de concreto nessa caixa e enterra. Antigamente, na França, nos primeiros momentos de estudo de produção de energia nuclear, a França jogava... vai ter uma aula sobre isso de Europa, eu comento mais. Mas a França, ela jogava containers de material radioativo na Polinésia francesa, que é da França, um monte lá, tem um monte desses containers. E os cientistas, eles falam que daqui 100 anos não dura esse container. Imagina quando esse negócio abrir, um monte de material radioativo com centenas de containers no oceano. Enfim, já tem esse problema que já é um problema do passado. Enfim, atualmente ainda assim, tudo bem, a gente não joga mais no oceano, mas a gente enterra e fica lá. E aquilo também não é eterno. Então, tipo, o que você faz com esse material? Então, aí eu retomo por que eu falei sobre vocês aí que são de exatas. Porque a gente tem a técnica de fissão que gera resíduos. Só que os pesquisadores, eles tentam fazer hoje em dia, quem vai para as áreas de química, engenharia química e tal, é fazer a fusão. Em vez de fissão, fusão. Porque se você funde matéria e você gera energia a partir disso, você não tem resíduo.
você criou uma coisa nova, você não criou 3 partezinhas, sabe? Você cria coisa nova. Então, a fusão é um dos auges, assim, da fronteira do conhecimento de exatas em questões de energia para ser produzida. Então, enfim, energia nuclear também, ela é complicada, ela não é perfeita, né? Ainda mais que causa medo. Né, muito medo. A França, hoje em dia, ela tem cada vez menos energia nuclear pelo medo da população, do negócio explodir. Todo mundo já ouviu falar de Chernobyl, né? Enfim, tem até aquela série maravilhosa, Chernobyl. Enfim, Chernobyl, pelo amor de Deus, que foi aquilo, né? Uma coisa absurda. É claro, teve um monte de problema humano, problema técnico da construção, teve um monte de problemas ali para Chernobyl acontecer, mas enfim, até hoje, tipo, é um caso, assim, absurdo que foi em Chernobyl. Milhões de pessoas morrendo, enfim, até hoje, né, tipo, você pensar, tipo, netos, bisnetos, enfim, você muda a genética da pessoa. Enfim, vamos lá. Tem muita coisa para falar. Então, eletricidade, então ela interfere no aquecimento global. E o calor. Calor, porque a gente esquenta, principalmente com termoelétricas, para quando está no inverno, imagina aqueles países, tipo, do norte, assim, bem lá perto das zonas polares, enfim. Poxa, quando tá no inverno é menos 10 graus, menos 20 graus. Então, você precisa de ter alguma maquininha ali para esquentar na sua casa, né? E aí tem um caso muito importante, que vocês verem como que isso pode gerar questões geopolíticas muito intensas, né? Em 2014, na Ucrânia, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver. Bacana, energia solar. A China, ela tá com um projeto, assim, de pandas, né? Fazem panda para o mundo achar fofinho e aderir mais à energia fotovoltaica, né? Porque a China, ela tem metais raros, então ela consegue produzir, ela quer vender o que ela tem, né, para vender, enfim, é caro, ela tem os materiais, enfim, ela quer mais que o mundo utilize mais energia fotovoltaica. Ucrânia 2014. Ucrânia, ela é um país que dia 1º de janeiro de 2014, ela estava pronta para assinar que ia entrar na União Europeia. E a Ucrânia é um país que, poxa, ela sempre foi aliada à Rússia. A Rússia, né, o filho na União Soviética, era o filho mais querido da Ucrânia, ali ligada com a Rússia. E a Ucrânia queria entrar na União Europeia, ainda mais os Estados Unidos está louco para fazer uma base de mísseis ali na Europa. Se vai que entra a Ucrânia, os Estados Unidos vai querer colocar na Ucrânia essa base de mísseis, enfim, na cara ali da Rússia. Então, a Rússia ficou possessa com a Ucrânia querendo entrar na União Europeia, né? E aí, o Putin, ele falou, se vocês entrarem na União Europeia, eu corto o gás natural. Eu não dou mais o gás mineral para vocês e vocês não vão se aquecer. No inverno vai morrer tudo de frio. Pensa o seguinte, entrar numa União Europeia, o que significava para essa população? Cheio de jovens como vocês, sabendo que se entrasse na União Europeia, poderia ter faculdades melhores, trabalhos melhores, poderia circular e ter uma vida melhor. Toda a Ucrânia já estava esperando para terminar essa entrada na União Europeia e já ter um avanço no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, de ter mais educação, ter uma saúde melhor, ter mais emprego, uma melhoria de vida. E aí aquele filho da Putin chega e fala, não vai entrar. Se entrar, eu corto o gás natural e um monte de gente vai morrer. E aí o presidente da Ucrânia, em 2014, né, tremeu as pernas e falou, tudo bem, a gente não vai entrar. Então a Ucrânia tá na filinha, mas enfim, primeiro da fila, mas não vai entrar na União Europeia por causa do Putin. Putin, eu já falei para vocês, não sei se eu falei para vocês, mas Putin já tá no poder na Rússia há mais tempo do que Stalin. Então, é complicado, né? Putin, todo aquele jeito lá dele, né? Enfim, é complicado. Né? E além mais, né, mas a Ucrânia ainda tenta, né, tipo, os ucranianos, né, tentar ir contra o Putin e tal, mas tem o leste, do ladinho leste, assim, do lado da Rússia, da Ucrânia, uma tal de Crimeia, que é basicamente de russos. Por quê? Pra gente, a gente considera a nossa nacionalidade a partir de onde a gente nasceu. Se a gente nasce se um brasileiro nasce, se tem 2 brasileiros, estão viajando para a Austrália,
e aí tem um filho, o filho vira australiano, mas como os pais são brasileiros, dá para ter dupla nacionalidade. A gente acredita que onde a gente nasceu é a nossa nacionalidade. Para boa parte da Ásia, não. É de acordo com seus pais. Se seu pai e sua mãe são russos, mesmo que foi para a Crimeia, você vai ser russo. Então, tem um monte de gente na Crimeia que nasceu na Ucrânia, mas é russo. Então, na Copa tá torcendo para quem? O hino nacional que eles cantam é o russo. Então, fizeram um plebiscito em 2014, e nesse plebiscito, 99% da Crimeia, do povo da Crimeia, queria se unificar com a Rússia, virar um pedaço da Rússia. Porque eles se sentem russos, eles são russos mesmo, né? Enfim, eles têm uma visão diferente da nossa, e enfim. Então, é muito complicada essa questão na Ucrânia. Enfim, pra vocês verem como isso gera questões geopolíticas muito fortes, né? Então, eletricidade e calor. Próximo que eu vou falar para vocês, bem rapidinho, um smog fotoquímico. Tem dois smogs. Smog é neblina. Pode acontecer em qualquer lugar. Né? É uma neblina. Que a gente tem dois tipos. Sempre uma neblina ligada à poluição. Só que é sempre ligada ao ser humano fazendo essa neblina. Que pode ser de dois tipos. Pode ser uma neblina que... Deixa eu colocar os nomes, depois eu falo. Pode ser uma neblina causada pelos poluentes que a gente joga no dia a dia na atmosfera. E na nossa atmosfera mistura com CO2, com nitrogênio, aí vira ácido nitroso, ácido carbônico, enfim, fica, tipo, criando uma névoa pela nossa própria poluição, escapamento de carro, por exemplo. E tem o industrial, com um monte de indústrias, é claro, ela jogando um monte de fumaça, também vai gerar essa neblina, esse smog. Então, o smog, ele é uma neblina ligado à poluição, obviamente, sempre, dos dois tipos. Pode ter uma poluição mais urbana, que é o fotoquímico, que vai misturar a luz com a química ali da atmosfera, cheia de poluição, e os gases já da própria atmosfera, vai gerar essa neblina, ou pode ser pelas indústrias mesmo, jogando fumaça de uma vez já tá cheio de fumaça, assim. E é muito curioso quando a gente pensa nesse smog fotoquímico. Deixa eu voltar aqui, pera. Aqui, ó, smog fotoquímico e industrial. Gera essa neblina, que é uma neblina. Ó, mas pode ser um smog industrial, ó, as indústrias jogando mesmo poluição para ficar escuro mesmo. A China é um dos lugares que mais tem poluição. Mais tem esse smog, por causa de muita indústria. Tem um lugar que tem mais indústria no mundo. Então, o que acontece? Os táxis, hoje em dia, às vezes eles colocam uma plantinha dentro do carro. Ou seja, o recurso que eles usam, coloca a planta dentro do carro, porque fora tá um negócio absurdo. Isso aqui é na China. Você pega fotos assim de indústria na China, nossa, é uma coisa assim horrível. Tipo, cenas como essa até piores. Enfim, quanto mais vermelho o céu tá no pôr do sol, mais poluição tem na atmosfera. O vermelho do pôr do sol, ele é poluição. Pura poluição, porque aqui as moléculas são grandes, a de poluição maior do que as moléculas de nitrogênio, de oxigênio, de argônio, que são próprias da atmosfera, enfim, são tão grandes que quando bate a luz, enfim, acaba difratando o vermelho. Enfim, então, quanto mais vermelho o céu, aí você fala, ai, que bonito o céu, vou tirar uma foto, enfim, não, na verdade é poluição, é triste, sabe? Você tá, né, inalando, assim, poluição, assim, sabe, pior do que um fumante. Uma vez eu vi um dado que viver em São Paulo, no centro de São Paulo, é como fumar 30 cigarros por dia. Enfim, é complicado. Beleza. Esse é o nosso smog fotoquímico e o smog industrial. Agora, um outro caso muito importante, que eu tenho umas histórias bem legais para falar, que é chuva ácida. Chuva ácida, não é poluição, não é poluição. Os fenômenos que a poluição faz. A poluição está em todas, né? Mas mais especificamente, pela queima de combustíveis fósseis, petróleo ali, carros, principalmente, mas termoelétricas também, pela queima de todos os combustíveis fósseis na atmosfera, é muito liberado enxofre. É pior do que o carbono. O carbono gera gás carbônico, né? Aquece a Terra. O problema dos
fósseis, combustíveis fósseis, e quando eles queimam, eles não liberam só CO2 e deixa mais quente a atmosfera. Eles liberam também enxofre, por exemplo. Aí o enxofre, junto com a água da atmosfera, vira HSO2, que é o HSO3, que é o ácido sulfuroso, ou H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Cai ácido sulfúrico na gente quando a gente chove. Tá chovendo, tá caindo ácido sulfúrico na gente. Pouquinho, mas cai. Então, a chuva ácida, ela é esse S mais H2O. A água da própria atmosfera mais o enxofre. Enfim, que vai gerando tanto o ácido sulfúrico quanto o sulfuroso. H2SO3 e H2SO4. E essa chuva ácida, por poluição, mais especificamente tem uma especificidade dessa poluição, não é qualquer poluição, né? Toda poluição ela vai esquentar a Terra, mas essa poluição, esquentar e gerar neblina, essa poluição ela vai fazer com que a Terra fique mais ácida. Então, a poluição por fósseis, combustíveis fósseis. Foi. Isso aqui, essa questão de chuva ácida, cai assim a rodo no vestibular. Então, quando a gente pensa em chuva ácida, você tem que pensar, vou dar uns casos para vocês terem em mente sobre como que funciona. Vocês pegam, por exemplo, São Paulo. Tá, deixa eu ver a pergunta. Pensando na ocorrência da chuva ácida a longo prazo, até que ponto podemos prevenir o solo dessa acidez? Tem solo que é ácido naturalmente. O solo do Cerrado, por exemplo, na aula que vem a gente vai falar sobre biogeografia, o solo do Cerrado ele é ácido naturalmente. Então a gente tem que, na verdade, jogar cal em cima dele para deixar ele menos ácido. Então tem solo que vive bem com ácido. O problema é que, por exemplo, a gente pega São Paulo. São Paulo tem um monte de rios, né? Os rios que vão levando água para Cantareira e tal. O problema é que às vezes a gente trata a água para levar para a população, só que pela chuva ácida, deixa a água ácida e tem que retratar de novo. Imagina o gasto disso. Às vezes a gente retrata uma água que tem que retratar de novo por conta que ela ficou muito ácida, porque choveu ali um dia, já acabou, tem que retratar a água, ela já não serve mais para o consumo. Então isso gera muito, muito, muito gasto. Às vezes tem alguns partes de rios, assim, que são levados para tratamento, que eles cobrem, assim, o rio, coloca, tipo, sabe, ou faz um muro em volta, fica túneis, né, faz túneis ali, ou coloca uns metal, assim, em cima, enfim, tentam tampar os rios, porque chuva ácida polui muito os rios. A gente pensa, e não só rio, a gente pega, por exemplo, na Alemanha, a Floresta Negra da Alemanha, que é a maior floresta que ela tem, já não tem mais 50% da floresta. 50% já sumiu. E não foi porque o homem desmatou nenhuma árvore. Não foi uma árvore que foi cortada ali na Floresta Negra da Alemanha. Foi tudo chuva ácida. É impressionante. Ó, tem um fotinho aqui, ó. Isso aqui, ó, uma casa aqui, ó, na Floresta Negra. Olha isso aqui. Perde tudo, a floresta vai morrendo. E aí a gente pensa, por exemplo, a Polônia, em 1998, um trem descarrilhou. E aí morreu 45 pessoas. E aí eles foram ver o que tinha acontecido. O trilho do trem, ele, por conta da chuva ácida, foi todo corroído ali na Polônia. Foi corroído, enfim, e distorceu todo o trem. Passou ali e descarrilhou. Ainda mais a Europa, né? Sempre são fenômenos de Europa, porque a Europa, palco das revoluções industriais, obviamente é onde tem mais poluição. Se a gente pega, por exemplo, a Finlândia é o país que tem mais rios do mundo. Lá tem 40 mil rios. Perdão, rios não, lagos. Tem 40 mil lagos na Finlândia. 30 mil já não tem mais um peixe, porque tá tudo acidificado. Não tem mais peixe lá, tá tudo ácido, assim, não vive, não nasce nada lá. Complicadíssimo. Vocês pegam, por exemplo, a Índia. A Índia tem o Taj Mahal, o maior monumento ali indiano. Ele era branco, hoje em dia ele está amarelo. Tem algumas petições no governo indiano de demolir o Taj Mahal, porque tipo, ele já não tem mais cor, não tem mais vida, está bem complicado. Então a chuva ácida, ela não só é um problema do solo, mas é um problema do solo, é um problema que afere a cidade, é um problema que afere aos lagos, aos rios, às florestas, enfim. Então a chuva ácida ela é muito ampla, ela realmente é uma questão complicadíssima, ó. Taj Mahal, aqui numa foto original dele branca, né, ela tá
remasterizada, assim. Essa é uma da BBC, mostrando a verdadeira cor dele atualmente. Caso de Cubatão. Cubatão, na Baixada Santista, foi já considerada a cidade mais poluída do mundo. Porque lá em Cubatão, não sei se você sabe, é cheia de polos petroquímicos. Um monte de indústrias químicas em toda a cidade de Cubatão. Então, era ela muito, muito, muito poluída. E é muito interessante que o IPT, Instituto Tecnológico da Politécnica, né, da USP, eles estavam tendo tanta poluição em Cubatão, que tinha lá a chamada zona do paliteiro, que é onde tinha vegetação, que só ficava os palitos da árvore, porque, tipo, a chuva entrava no solo e matava até as raízes da árvore, ficava só os palitinhos das árvores. E aí o IPT, Instituto Tecnológico da Politécnica da USP, ela criou uma geleia que, se você coloca para uma plantinha nascer, porque já não estava dando para nenhuma plantinha nascer, a plantinha vai, né, ela não está conseguindo crescer, mas essa geleia vai ajudando ela para se desenvolver um pouco mais, para depois ela conseguir fincar no solo e crescer. Além disso, né, obviamente, Cubatão começou a diminuir essa poluição, a aumentar as regras para não ficar jogando um monte de poluição no céu. Hoje em dia, a Cubatão já foi reconhecida pela ONU como um exemplo de cidade a ser seguida no mundo, como uma cidade que conseguiu superar essa poluição, enfim, se tornou um exemplo de cidade. Então, é muito interessante. Hoje em dia, essa geleia que foi feita pela Politécnica, hoje em dia a gente encontra em qualquer jardinagem, assim, vocês pedem, tipo, uma geleia para ajudar ali na plantinha a crescer. Enfim, foi criada por conta de Cubatão. Foi realmente um movimento científico para resolver aquele problema. É tipo um borrifador. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso, Vale da Morte, era também chamado Vale da Morte, porque Cubatão era tão poluído que as crianças nasciam com anencefalia, uma quantidade absurda de crianças nascendo com anencefalia, porque com uma diminuição do cérebro e tudo mais, né? Ele não se desenvolve tanto por causa da poluição. Então, realmente, era o Vale da Morte, é o nome que utilizava. A cidade é cinza até hoje, você vê, nunca dá para resolver 100%. Isso aqui é uma foto antiga, um pouquinho mais antiga de Cubatão, isso aqui é um pouquinho mais hoje, ainda é complicado, mas enfim, ela conseguiu superar bastante, como já foi bem pior já. Enfim. Lembro quando estudei em Santos, um dos passeios foi ir em Cubatão plantar árvores. Sim, praticamente uma boa parte da Serra do Mar ali em volta de Cubatão, tudo é replantado, tudo ali é uma floresta que foi plantada porque já não tinha mais nada lá, e aí começaram a plantar uma vegetação nativa, um esforço científico para poder conseguir fazer isso, e deu super certo. Hoje em dia tem uma vegetação lá que não é a nativa, quer dizer, é a nativa, é a vegetação Mata Atlântica, só que foi plantada. Então, é realmente curioso o caso de Cubatão. Um grande estudioso é o Paulo Nakajima, que é o Paulo Barranco, né, um professor da USP, assim, famoso, que ele realmente foi um dos caras que mais estudou Cubatão e mais ajudou ali, um pedólogo, né, ele estuda pedologia, que é o estudo do solo, enfim, o Paulo Nakajima foi maravilhoso para isso. Enfim, para ajudar. Vamos lá. Outro fenômeno climático, vamos falar de térmicas. Térmicas, em alguns pontos, alguns lugares, a gente tem zonas de ar quente, um ar quente que sobe. E esse ar quente são pequenos, são lugares assim, tipo uns 50 metros quadrados. Assim. São pontos que o ar ele resolve ser quente, né? São zonas térmicas. E nessas zonas térmicas é onde os pássaros sobem. Se você vê os pássaros, eles estão sempre girando. O urubu ainda mais, está sempre girando. E onde que eles estão girando? Estão nessas térmicas, nesse ar quente que sobe. Se você vai planar, não sei se uma vez eu pulei de parapente, que é tipo aquela coisa assim, grande, assim, pulei lá do bico do Ibituruna, em Minas Gerais, 4.000 metros, enfim. E aí, tipo, quando você chega numa térmica, tipo, você sobe. Você sobe naturalmente, porque a térmica é um ar quente que sobe. Então, as aves, elas adoram isso. Não dá para construir aeroporto onde tem térmica. Deixa eu ver. Deixa eu escrever aqui. Ar quente. Ascendente. Não dá para colocar aeroporto, porque se atrai pássaros, ainda mais urubu, e o urubu derruba avião. Entra na turbina, explode. Então, tipo, se entra dois, assim, explode. Assim, já aconteceu vários acidentes por causa de urubu. Então, não pode construir nem aeroporto onde tem térmica, nem onde está perto de lixão, porque atrai urubu
e aí, tipo, entra na turbina, enfim, explode e, enfim, mata um monte de gente. Então, é bem complicado, né? Por isso que tem todo um planejamento climatológico para se construir, por exemplo, um aeroporto. Tem que saber se tem térmica ali ou não. Se tiver térmica, inviável, não pode construir o aeroporto ali, porque vai ter pássaro, vai acabar acabando com os aviões ali. Ele vai matar os passarinhos, né? Quando aparecer um, né? Enfim, é complicado. Os pássaros, ó, pra você ver, alguns pássaros migratórios, eles gostam bastante de ficar nas térmicas, porque elas sobem, o pássaro fica bem tranquilinho, só com as asas abertas, e o próprio ar vai levando eles para cima, não tem que fazer esforço. Então, é bem legal, parece quase um tornadinho, né? Mas, na verdade, ó, dá para você ver a térmica, ó, o ar que sobe, ó. Bonitinho, ele vai subindo e espalhando. Enfim. Agora a parte interessante, vamos lá. Térmicas, é um ar ascendente. É isso, né? Enfim, tem a casinha dos aeroportos. Enfim, é um ascendente que pode ajudar tanto para, quer dizer, que é complicado, tem que tomar cuidado para fazer aeroporto, e é legal para turismo, para parapente, para quem faz aquelas, enfim, pega uns aviãozinhos e fica, enfim, andando no ar com os aviãozinhos, enfim, é essas coisas de esporte, quem gosta dessas coisas mais aventureiras. Enfim, vamos lá. Tenho ainda que falar sobre duas coisinhas. Tornados para vocês. Vamos lá. Tornado. Eu quero primeiro causas do tornado. Depois eu vou falar causa, depois a gente vê os tornados, vê os tipos que tem. Enfim, causas. Tem 3 elementos que causam tornado. A gente vai falando, vai construindo aí o conceito dos tornados. 3 causas. Você tem que ter uma cumulus nimbus, que eu já falei que é aquela maior nuvem que tem, ela tem 10 km radial, assim, às vezes tem uns 5 assim, de altura. Você tem que ter uma cumulus nimbus, que é uma nuvem bem grande. Você tem que ter um ar frio cisalhante. Olha, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar nos nomes, tá? Cumulus nimbus. Ar frio cisalhante. O que é cisalhante? Girando. Cisalhante. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho mais a molinha. Imagine uma molinha. É um ar que está girando. Por que esse ar gira? Imagina que tipo, você tem uma cidade aqui. E aí você tem um ar que está vindo, um ar aqui um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. O ar mais baixo, ele começa a andar mais devagar. E o ar de cima anda mais rápido. E esse ar começa a girar por conta de ar. Pode ser floresta, pode ser cidade, pode ser um monte de coisa assim. Mas pelas rugosidades da superfície da Terra, o ar começa ainda mais rápido, mais devagar embaixo e começa a girar. E esse ar cisalhante, além de ter esse ar frio cisalhante, você tem que ter um ar quente, uma massa de ar quente. Porque esse ar frio que está girando, ele vai bater nessa área de ar quente e cisalhar verticalmente. E aí tem a nuvem em cima, ele vai engolir a nuvem. Então, é um fenômeno loucura total. Ar frio cisalhante e uma massa de ar quente presente. Tem que ter essas 3 coisas, você tem um tornado. Tornado, mas o que é mais importante? Aqui são os detalhezinhos para saber um tornado. Você olha para a imagem, você já entende bastante sobre um tornado. Você tem que ter uma cumulus ali em cima, normalmente uma cumulus nimbus, tá vendo aqui está numa parte, só a dobrinha da cumulus nimbus, só o ladinho dela, mas tem uma cumulus nimbus gigante aí em cima. Esse aqui é o ar frio que está cisalhando, que está girando verticalmente, porque tem uma massa de ar quente aqui em volta. Enfim, isso que vocês estão vendo, que normalmente vocês veem em tornados, isso, essa coisa que você vê, essa nuvenzinha aqui, é a cumulus nimbus, é a nuvem que entra. O tornado mesmo é o vento que gira. O vento que está girando aqui ao redor é o tornado, você não vê o tornado. O que você vê é a nuvem que ele está engolindo. Às vezes a gente vê vento cisalhante, tipo no chão, você está numa praça, assim, na rua, e você vê, tipo, uns papelzinhos girando, assim, em volta. É um vento cisalhante, é um tornadinho muito, muito micro, muito pequenininho, que está girando ali, formando um tornadinho. Mas aí, aquele é uma coisinha de nada. Mas tem uns tornadão que são realmente gigantes, ó. Olha o tamanho desse tornado aqui. Isso aqui é uma cidade aqui, ó. Então, tipo, ó, o tornado, ele é o vento que está girando, e isso que você está vendo é a nuvem entrando dentro do tornado, que ele está engolindo essa nuvem, essa cumulus nimbus, né? Enfim, e ficou cisalhante vertical por causa do ar quente. Então, mas o mais importante é que todo tornado é continental. Continental. É sempre no continente que ele vai acontecer. Ele não acontece no oceano. O oceano vai ser o próximo que a gente vai falar, que são os ciclones. Tornado, ele é continental. E exemplos de tornado, que às vezes cai,
é importante que esse tornado, ele pode... deixa eu mostrar aqui. Às vezes você está fazendo uma queimada, no Nordeste acontece bastante, Califórnia também, quando você está fazendo uma queimada, por exemplo, de cana-de-açúcar, né? Isso acontece muito no Nordeste. Você produz cana, e aí, ao invés de você cortar ela, enfim, você passa o trator por cima, e depois queima, enfim, você queima aquela cana ali mesmo. Enfim, e aí o que gera? Às vezes pode gerar um tornado de fogo. Se tiver uma nuvenzinha, tiver esse ar quente, tiver um ar friozinho ali, tá meio no inverno, enfim, vira um tornado de fogo, ó, pra você ver. Então, você pode ter tornados de fogo por conta de desmatamento, principalmente, caso brasileiro tem no Nordeste por conta da cana-de-açúcar, mas você pode também, tipo, esse tornado, vai que ele tá no litoral, ele tá bem no litoralzinho e ele acaba entrando, ou sendo formado no litoral, na praia, e esse daqui vai ser a tromba d'água. Tromba d'água é um tornado ali no litoral. Tromba d'água. Então, esses são as 3 causas e as qualificações sobre os tornados. A gente pode até... Oi. Por que ele entra na nuvem? Desculpa, eu sou burra. A nuvem entra nele. Porque ele está girando em cima da nuvem, então está mexendo ali dentro, e dentro dele ele vira uma baixa pressão, ele está sugando o vento. Ele faz assim, ele está sugando assim, porque ele está girando o ar, e o ar fica girando. Imagina o seguinte... É como se ficasse... Tem uma pressão menor ali. O ar está girando e dentro dele, como se fosse um liquidificador, dentro desse liquidificador, você tem menos ar. Então, ele suga, assim, ele suga essa nuvem. Enfim, porque vira uma baixa pressão. Ali a pressão está mais baixa, ao redor está mais alta, enfim. Essa nuvem entra. Então, enfim, vai mais para os detalhes do vento cisalhante. Esse vento que cisalha, ele, tipo, não é só um vento girando, ele é um vento que gira assim como uma mola e ele tem um funil dentro dela. Enfim. Tá. Obrigada. Tá. Pode falar um pouco mais sobre a tromba d'água? Então, é um tornado que foi formado no litoral, na praia. Tá lá, tipo, tá no litoral na praia, de repente, tipo, tem uma nuvem assim, você vê um tornado ali na praia que você tá vendo. Então, a tromba d'água é bem isso aqui, ó, bem no litoral mesmo. Opa, aqui, no litoral. Pode ser um tornado que se desenvolveu no continente e entrou na praia, aí vai começar a sugar um pouco de água, mas ele não é todo feito de água. Fui clicando. Enfim, ou ele pode já ter se formado aqui na praia mesmo. Mas é um tornado, ele está na zona continental, ele não está lá formado dentro do continente. Uma coisa importante que às vezes cai, deixa eu falar, uns detalhezinhos mais importantes de saber, é que há sempre um encontro de ar frio e ar quente, ar frio cisalhante e o ar quente, para deixar ele vertical, nos Estados Unidos. Porque de um lado aqui, ó, a gente tem as cadeias rochosas, aqui tem até o Grand Canyon aqui no sul. E do outro lado a gente tem o Monte dos Apalaches. Então, os Estados Unidos é como uma caixa. Ele tem... Não, ciclone eu vou falar daqui a pouquinho, é o próximo. E aí eu termino a aula. Enfim, vou comer 10 minutinhos. Enfim, é como se fosse uma caixa os Estados Unidos. De um lado tem um paredão, do outro tem um paredão. Então, tipo, só vem vento e vai formando um monte de tornado. Então, os Estados Unidos é um campeão de tornados no mundo. Chamam até nos Estados Unidos de corredor de tornados, esse meio dele. Brasil tem tornado? A gente tem muito no sul. Se vocês olharem no YouTube, tipo, no sul do Brasil, tipo, os 10 maiores tornados no Brasil. Tem muito tornado no Brasil. Em Campinas, há uns 5 anos atrás, teve um tornado. Foi à noite, aí só deu para ver o mapa, assim, do negócio girando, assim. Então, tornado é uma coisa que acontece, inclusive no Brasil, qualquer lugar do mundo. Estados Unidos é um palco privilegiado, porque não tem nenhum vento entrando. Mas o Brasil, a gente tem a Serra do Mar. Então, o Sudeste, ele não tem muito vento quente ou frio vindo, assim, muito forte. Então, as nossas dinâmicas são mais internas de ventos e faz com que, principalmente também por causa do nosso relevo todo recortado, não tem uma planície bonitinha para o vento frio vir, o vento quente vir, formar um tornado. Não é muito propício para ter tornado, porque o nosso relevo é acidentado e principalmente por conta da nossa Serra do Mar, por isso que não tem tanto no Sudeste. Agora, no Sul, um monte de tornados. Você vê, tipo, o top 10 dos maiores tornados no sul do Brasil, né? Tipo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Mas tem também no Sudeste, às vezes acontece. Aquele tornado que derrubou uma parte do shopping galeria, né? Isso aí. Foi realmente complicado. Um tornado. Enfim, tornado sempre continental. Diga, enquanto isso eu vou falando aqui pro próximo. Agora a gente vai falar de ciclones. Vou colocar aqui, ó, ciclones. Mas Felipe pode colocar a pergunta. Ciclones. É o nosso
Penúltimo evento. É normal esses tornados terem muitos raios e descargas elétricas? Então, não é o tornado que vai provocar, mas a nuvem está em cima. É uma cumulonimbus, é uma nuvem gigante, toda atritada, ela está se mexendo demais, vai atritando as moléculas d'água, você tem o quê? Você tem energia elétrica ali, então pode sim ser acompanhado com essas descargas elétricas. Uma coisa que acontece bastante é em vulcão. Vulcão, quando tem uma erupção, é um ar quente que está vindo, enfim, normalmente gera também muito essas zonas de raios, né? Porque você está atritando. Atritou, você gera raio, né? Esse é o raio. A gente vive numa pilha. A Terra, ela é um polo negativo. As nuvens, porque elas estão atritando ali as aguinhas, né? Ainda mais que uma nuvem gigante, uma cumulonimbus de chuva, vira um polo positivo. A gente está dentro de uma pilha. Então, se a Terra é negativa, as nuvens são positivas, negativo com positivo, está dentro de uma pilha, furo de elétrico é a energia do positivo para o negativo. Então, se atraindo. Então, enfim, raios, descargas elétricas é por causa que as nuvens estão funcionando como polo positivo e a Terra como negativo. Pode ter caso, mas é mais específico, de a Terra está funcionando como polo positivo e a nuvem como negativa, mas aí é uma caso mais específico. Mas a gente está dentro de uma pilha. Enfim, mas vamos lá. Ciclones. Ciclones. O nome do ciclone, ele diz o seu local. Porque a gente pode falar, mas ciclone, mas tem furacão, tem tufão, tem Idai, tem Willy Willy, enfim, cada um desses nomes, ele está dizendo sobre um ciclone em algum lugar do mundo. Então, esse aqui eu trouxe da BBC, né, mas eu vou ser mais específico, eu vou dar mais nomes para vocês, só para vocês entenderem que tem mais nomes, vai que vocês encontrem nomes diferentes. Furacão é sempre no norte do Atlântico, sempre no norte do Atlântico é o furacão. Como a gente vive falando dos Estados Unidos e tudo mais, acontece uma coisa nos Estados Unidos, o mundo inteiro fica sabendo, a gente às vezes conhece esse nome dos ciclones por furacões. Mas, enfim, furacão é quando acontece no Atlântico Norte, afere bastante aos Estados Unidos. Acontecem uns desastres bem pesados lá. Quando a gente tem tufão, é no Japão, aqui ó, na Ásia, aqui ó, no norte do Oceano Pacífico. Quando está acontecendo na África, aí a gente vai chamar de Idai. Quando está acontecendo na Austrália, a gente chama de Willy Willy. É o nome mais louco. Enfim, é uns nomes assim, e tem vários. E pontinho. Cada lugar do mundo tem um nome para chamá-lo, né? Ainda mais que muda o idioma, né? Como é que você vai escrever em japonês furacão? Não sei nem se dá, talvez tenha, mas enfim, quem estuda japonês talvez saiba falar. Mas ainda assim, furacão é uma coisa dos Estados Unidos. Eles têm seu próprio nome, que é o tufão. Que eles atribuem até a deuses, né? Enfim, duas deusas lá, quando elas brigam, geram os tufões. Tem toda uma mitologia cósmica sobre os tufões no Japão. Willy Willy é onde? Willy? Austrália. Willy Willy tem um nome que tem a ver com Willy, que foi o conquistador de lá, o invasor de lá da Austrália, eles colocaram esse nome. Tem toda uma história por trás do Willy Willy. Mas, enfim, eu tô sem tempo. Enfim, dá uma pesquisadinha no Google que você encontra rapidinho. Mas, enfim, vamos lá. O que causa? Vou colocar aqui a causa. A gente precisa de uma cumulonimbus. Essa nuvem é da pesada. Ela que causa chuva, né? A cúmulos e a cumulonimbus causam chuva. Cúmulos, às vezes. A nuvenzinha é um pouquinho menor que causa chuva. Agora, a cumulonimbus é a grandona. Ela que faz chover, fica o céu inteiro cinza, enfim. Ainda mais junto umas 2, 3 cumulonimbus, aí fica maior ainda, fica uns 30 km às vezes. Enfim. Tem que ter uma baixa pressão muito forte, porque essa baixa pressão está tão forte, está recebendo tanto vento, em relação ao externo, que está alta pressão, que está empurrando, que essa alta pressão, ela começa a girar em volta dessa baixa pressão, que está sugando e a alta pressão está envolvendo, enfim, faz girar a nuvem. Então, a gente consegue ver de satélite esse fenômeno. Ele é muito gigante e, sobretudo, ele é um fenômeno, não é um tornado, então ele é um fenômeno oceânico. Ele é sempre oceânico. Vou mostrar aqui fotinho para vocês. Aqui, ó. Tem que ter uma zona de ar quente para evaporar, para ter uma cumulonimbus. Se não tem a cumulonimbus, não vai ter nem tornado, nem ciclone. Tem que ter uma baixa pressão muito forte, que aí vai começar a em volta a uma alta pressão, portanto, mas, enfim, vai começar a girar essa cumulonimbus, enfim, a gente consegue ver satélite. Tem vários graus, né? Todos esses fenômenos têm graus. Tem até grau de calor, de 1 a 5, né? Enfim, às vezes chega, por exemplo, em Portugal a 40, 50 graus, enfim.
é um fenômeno bem complicado. Isso aqui é importante, às vezes cai. No hemisfério norte, pelo efeito de Coriolis, vai girar no sentido anti-horário e hemisfério sul, horário. Então, você vê a imagem, se ela está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, você sabe de onde que está se tratando. Então, esse daqui, ó, que está girando no sentido horário, é o hemisfério norte e é o furacão Katrina. No hemisfério sul, gira no sentido anti-horário, esse aqui é o Catarina. Então, enfim, tem um efeito de Coriolis, que faz com que hemisfério norte, hemisfério sul, tô acabando, gente, pode deixar aqui. Mais esse, tá? Hemisfério norte, ele vai girar no sentido anti-horário. Anti-horário. E o hemisfério sul no sentido horário. Enfim, isso já indica onde que ele está. É importante vocês terem isso, né? Isso para ciclones, todos os tipos de ciclones que a gente tem. Falando sobre o Catarina, em 2012 ou 14, a gente teve um ciclone aqui no hemisfério sul, no Atlântico Sul, que a gente chamou de Catarina. Teve o Katrina no norte e o Catarina aqui no sul. Pela primeira vez na história humana que a gente viu um ciclone acontecer no hemisfério sul, no Atlântico. É impressionante, por ter acontecido esse pequenininho, não é tão grande, mas ó, aqui, esse aqui é o sul do Brasil, ó. Aqui, ó, Rio Grande do Sul. Uruguai. Aconteceu e, enfim, foi um evento complicadíssimo. O mundo nunca esperava um negócio desse. Pelas mudanças climáticas, principalmente aquecimento global, a gente está vendo essa presença, tá? Enfim. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Tá. Sobre esses ciclones, a gente não tem só na Terra ciclones. Júpiter, ele é um planeta de ar. Então, ele é todo de ciclones. Tudo em Júpiter é ciclones. Ó, ciclone. Esse aqui é o maior ciclone que a gente tem no universo. Olha o tamanho disso aqui. Tá? Há milhares de anos, esse furacão está girando lá. Tudo é furacão. Todas essas bolinhas aqui, ó, em Júpiter, é tudo isso. Enfim. Aqui é uma imagem ilustrativa de aquecimento global. Eu queria, pelo menos só para anotar para vocês, última coisa, que é o aumento do nível dos oceanos. O aumento do nível dos oceanos, o Ártico, se ele derreter, ele não aumenta o nível do oceano, tem que ser o Antártico, porque o Ártico ele é um gelo boiando, ele está boiando no oceano. Então, se ele derrete, ele não vai aumentar. Agora, o Antártico, ele está colado no solo, então, quando ele derrete, que ele aumenta. Então, Antártida, é a Antártida que faz isso. Como ele é branco, o gelo, ele devolve toda a luminosidade, todo o calor que o sol bate nele, ele reflete. Então não esquenta. Se não tem gelo, esquenta muito mais a Terra. Então quanto menos gelo se tem, mais quente fica a Terra. E quanto mais quente, menos gelo. Então você fica retroalimentando. Então, como ele é branco, ele tem o maior albedo de todos. Albedo é da evolução. Asfalto é o menor, ele é preto. É piche. Agora, o gelo não, ele devolve, reflete o calor, enfim, e deixa estabilizado. Os impactos, a gente pode citar, quando o gelo derrete, a gente tem uma menor água doce, H2O, doce. A gente vai ter um problema de como a água fria que ela derrete, ela continua uma água fria e deixa o oceano mais frio. E as correntes que eram quentes, elas ficam frias. E se fica frio as correntes quentes, onde tinha corrente quente, que deixava mais quente o lugar, fazia chover, deixa as correntes mais frias e aí impede lugares onde tinha corrente quente de chover. Então, você gera seca em vários lugares do mundo. E, além disso,
mesmo essa água que foi derretida, ainda assim ela consegue aumentar o volume de água na Terra. E se ela consegue aumentar o volume de água da Terra, tem mais água. Então, no Equador, por exemplo, vai chover muito, muito mais. E se tem mais nuvens, mais cumulonimbus, a gente vai ter mais tornado, vai ter mais tufão, vai ter mais furacão, vai ter mais wili-wili, vai ter mais idai. Então, a gente vai ter muito mais esses cataclismas. Então, ele interfere e deixa mais frio os oceanos. E no México, o habitat dos peixes e das criaturas do mar? É a próxima coisa que eu ia colocar. E vai ter, então, esse problema de animais marinhos, uma perda de biodiversidade absurda no mundo. Primeiros a serem afetados são os corais, recifes de corais. Enfim, animais marinhos. Então, a fauna prejudicada. É isso. Consegui dar tudo. Pode ser besteira, mas se pintar a rua de branco não ajudaria? É uma opção. Só que o material do concreto, ele ainda assim retém muito mais calor. Então, mesmo que você pinte ali, enfim, é melhor colocar plantinha. Coloca a planta porque ela ajuda a umedecer e tal. Então, o melhor é arborizar. Mas sim, pintar a cidade ajuda. O albedo. Mas não impede a poluição de esquentar a cidade, não impede os carros de poluir, as termoelétricas de queimarem mais fósseis, continuar deixando a cidade quente, não impede as hidrelétricas, né, que foram tudo alagadas, aquelas árvores que estão tudo apodrecendo, jogar CO2 na atmosfera e deixar mais quente. Então, enfim, o problema não é só, beleza, pintar de branco você ajuda um pouquinho, mas tão pouquinho, porque tem tantos outros fatores, como a gente apresentou hoje, que contribuem para deixar a cidade mais quente, que só pintar a rua de branco não ajuda, entendeu? É uma opção, você pode pintar a casa de branco, é bom. Por isso que a maioria das casas são pintadas de cores mais claras, porque ajuda a ficar ao calor, ele fica mais regulado. Pinta seu quarto de preto pra você ver, sabe? Ou sai na rua de preto. Você sai na rua de preto e cores escuras, não é preto aqui, é azul escuro, mas você sai na rua de cor escura, você já fica mais quente, você já tem mais calor. Você sai de branco num dia de calor, você fica mais tranquilo. Então, tipo, sim, ajuda. De fato, é uma resposta curiosa e muito legal. E sim, ajudaria, só que é um fatorzinho entre um monte de poluição que a gente joga e deixa mais quente. Enfim, como todas que a gente viu na aula de hoje. Enfim, foi isso, foi essa que é a aula de hoje. Desculpa ter comido 4 minutos a mais do que eu costumo fazer, mas obrigado por terem mantido aí firme. Uma coisa, última coisa que eu só queria falar, quem fez a lista anterior, lembra, questão 1 e 2, as respostas estão trocadas, importante isso. Dica, para ver essa aula depois, vai estar no YouTube, coloquem 2 vezes, vocês veem rapidinho, vê se vocês anotaram tudo, o que estiver faltando, vocês colocam. Enfim, façam as questões, é legal, tiverem dúvidas, vocês avisam, e o material que vocês pediram, tipo, a gente está providenciando para postar no Moodle, para vocês terem alguma apostila, assim, que a gente vai estar ainda escolhendo uma melhor, assim, para vocês, beleza? Então, esses são os recados que eu dei no começo, mas agora no final vocês estão aí, e é isso, gente. Obrigado por participarem da aula.